Olá, eu me chamo Lorena Costa e é um prazer estar fazendo parte desse evento. Hoje, apresentarei o nosso trabalho que está sobre o título de Preservação do Patrimônio da Universidade de Pernambuco, com o uso de mapas de danos e fator de dano das regiões corrigido, e estudo de caso em edificação do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Estamos sobre o eixo temático Memória, Patrimônio e Paisagem, e os demais autores são Bruna Teixeira, Eliana Monteiro e William Soares. Fazemos parte do grupo de mestrado de Engenharia Civil da Escola Politécnica de Pernambuco, Poli-UPE. Nós temos que as fachadas de uma edificação elas podem ser entendidas como os elementos que fazem a separação entre o meio interno e o meio externo. Então, justamente é o primeiro elemento que recebe a exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos existentes na natureza. E eles se relacionam de forma direta aos processos de degradação de uma edificação. E, nesse sentido, é de notória importância do diagnóstico dos problemas com a investigação da origem para a recomendação do tratamento mais eficaz e com o menor custo, já que sabemos que quanto mais postergado essas intervenções, mais cara fica a solução das problemáticas. E, nesse sentido de estudo e documentação dessas manifestações patológicas, nós temos os mapas de danos, que eles podem ser definidos como registro gráfico e fotográfico que apresenta de forma clara e objetiva o resumo das manifestações patológicas identificadas durante uma inspeção predial. E com a intenção de ampliar os contextos para o emprego do mapa de danos e a investigação das manifestações patológicas em fachadas, foi escolhido o ambiente hospitalar como um trabalho já nosso iniciado, sendo o presente artigo uma continuação. E atrelado a esse emprego de mapa de danos, visando uma análise quantitativa, considerando posicionamento cardial, entorno, nível de degradação, foi calculado o fator de dano das regiões corrigidas. Com isso, o nosso objetivo é de detectar as problemáticas nas fachadas do bloco da capela do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, sobre sua sigla, UOC, localizado em Recife, Pernambuco, analisar as manifestações patológicas identificadas com a elaboração dos mapas de danos e o cálculo do fator de dano das regiões corrigido, visando ampliação no fornecimento de informações para um planejamento de intervenções adequadas para manutenção e também, consequente, preservação do patrimônio público do Estado de Pernambuco. Partindo para a metodologia, nós temos essa primeira figura, onde nós temos o fluxo das etapas da pesquisa, partindo da caracterização da área de estudo, trabalho em campo, inspeções, organização dos projetos das fachadas, mapeamento das manifestações patológicas, elaboração de mapa de danos e mensuração da degradação. Na etapa de caracterização da área de estudo, a gente tem essa figura com uma representação do complexo hospitalar e também a delimitação do nosso bloco que está sendo estudado e com sua vista da fachada frontal. Todo o complexo ele possui cerca de 18 mil metros quadrados e tem edificações mais variadas, tipologia, e o nosso objeto de estudo ele é um bloco que contempla a capela do hospital e o almoxarifado no seu pavimento térreo, e no seu pavimento superior ele comporta alguns laboratórios que estão ligados ao curso de biologia da UPE. Datado de 1884, esse hospital ele passou por diversas mudanças e ampliações para sua melhoria, e atender também as necessidades do Estado, sendo hoje aí uma das referências, no combate aí às doenças infectocontagiosas, problemas cardiológicos também e transplantes de fígado. Já para a etapa de trabalho em campo, projetos, mapeamento e mapa de danos, inicialmente foi obtida a carta de anuência do hospital para a liberação e desenvolvimento do trabalho, que contou também com o auxílio do setor de engenharia do hospital, que forneceu alguns projetos que se tinha dos blocos, porém não eram todos, e esse bloco realmente em específico a gente teve que realmente fazer do zero os nossos croquis para serem base nos nossos mapas de danos, e para isso, não só para o levantamento das medidas para essa etapa, como também para a inspeção tátil
visual e para identificação de materiais, nós utilizamos, né, como um todo, os equipamentos de fissurômetro, né, pacômetro, treina laser, né, o celular, que no caso foi um Samsung, para a obtenção das imagens e também a utilização do software, né, do AutoCAD, né, para os desenhos, né, dos mapas de danos. Aqui na imagem 3, nós temos essa representação dos equipamentos, né, utilizados, né, primeiramente o pacômetro, depois o fissurômetro e a treina laser. Partindo, né, para a questão da mensuração da degradação, né, pautados, né, no trabalho de Santos de 2018, né, desenvolvido na Universidade de Brasília, chegamos nessa fórmula do fator de dano, né, de regiões corrigido que foi utilizada. Ela parte, né, da equação base de fator de dano, que seria a área degradada sobre a área total. Porém, nessa metodologia, a fachada, né, como a gente pode ver na figura 4, ela é dividida em até 6 regiões, que seria sacada, abertura, cantos de extremidades, transição entre pavimentos, topo e paredes contínuas. E com isso, né, em vez de ser áreas totais, acaba se resultando em áreas, né, por regiões sobre a área da fachada. Porém, somente essa fórmula você poderia levar a crer que regiões que tivessem maiores dimensões consequentemente apresentariam maiores valores, né, de FDRC, né, justamente por terem maiores dimensões e estar no numerador da forma. Então, por isso a gente usa um coeficiente de correção por região para poder ajustar esses valores e poder fazer uma comparação dos obtidos, né, em cada uma dessas regiões. Então, chegando aí nessa fórmula final, que seria a área, né, da região degradada, né, sobre a área total, vezes esse coeficiente aí de correção. Com isso, né, nós chegamos nos nossos resultados, né? Inicialmente apresentaremos aqui os mapas de danos que foram obtidos, começando pela fachada sudoeste, né? As fachadas elas foram denominadas com os pontos secundários aí cardeais, justamente porque, como a gente pode ver naquela imagem, né, geral do hospital, o bloco ele está inclinado, né, com relação ao norte. Com isso, nós temos essa primeira aí fachada, que é a fachada sudoeste, sendo a fachada principal dessa edificação de entrada, em que nós podemos perceber que há uma grande presença, né, da manifestação patológica morfo-bolor, e principalmente aí nesse embasamento, né, das paredes e também ao redor, né, dos aparelhos de ar-condicionado, né. O que a gente percebeu é que as duas grandes maiores fontes de umidade, né, que dão aí, propiciam esse ambiente mais favorável para o desenvolvimento dessa manifestação, é justamente a água proveniente de chuva, né, de umidade, que acaba respingando nesse embasamento, até porque o telhado, né, dessa edificação, ele é um telhado que ele realmente tem um beiral, né, que acaba propiciando aí essa formação de respingos, né, na sua base. E também os aparelhos de refrigeração, eles são os aparelhos em que o destino da água residual, né, ele não é bem direcionado, né? Não tem um sistema de captação dessa água residual. Então, com isso, ela acaba sendo jogada, né, destinada diretamente sobre a fachada, o que promove esse ambiente bastante úmido e com umidade constante, já que os aparelhos eles são utilizados, né, diariamente. Outras manifestações que foram observadas é destacamentos de pintura, a presença também de vegetação parasitária, né, e também de fissuras aleatórias. Partindo para a fachada noroeste, a gente percebe que é uma fachada que ela também apresenta as mesmas manifestações patológicas do que a anterior, né? Sendo a fachada lateral, ela tem ainda mais, né, um fator mais intensificador da manifestação morfo-bolor, a presença de uma calha, sendo que essa calha é uma calha em que ela está interrompida, né, na fachada, ela não está totalmente direcionada, né, para o fim, né, desse caminhamento e correto destino. Então, com isso também se forma um caminho aí de umidade constante, né, em períodos de chuva.
Partindo para a fachada nordeste, que é a fachada posterior dessa edificação, que foi necessário, inclusive, a gente fez uma delimitação, porque você teria um bloco de lavanderia muito próximo, porém, justamente por ele ter características muito diferentes, né, entendeu-se que fosse um puxado, né, feito com um tempo posterior, devido realmente à necessidade do hospital. E aqui a gente já tem uma grande presença de descascamento de pintura também nessa região de embasamento, acompanhada de mofo e bolor, de vegetação, né, parasitária, né, que caracteriza muito a questão de falha nessa manutenção, né, nas fachadas. E aqui a gente vai ter a presença de eflorescência de forma muito pontual. E justamente por ser de forma pontual, a gente pode se entender que pode ter havido a questão de, no momento, né, da feitura desse revestimento, você ter aí essa presença de sais nessa argamassa. E partindo para a fachada sudeste, né, que é a fachada que fecha, né, esse bloco, é uma fachada que novamente vai vir com essa forte problemática de mofo-bolor, muito atrelada à presença de umidade, por questões, né, também de chuva e também desse incorreto destino, né, das águas residuais dos aparelhos, né, de refrigeração. Essa é uma fachada também que pode ser observado uma maior quantidade de vegetação, né, parasitária e também da problemática de fissura. Existem muitas fissuras aleatórias em que partindo muito também das aberturas, né, para as esquadrias. Com a passagem do pacômetro, foi identificado a não presença, né, de metais abaixo delas, né, o que evidencia que, juntamente com esse posicionamento de fissuras aí mais ou menos 45 graus, pode ser em decorrência aí dessa falta, né, de contraverga. Pode-se observar também, né, que cada mapa de danos ele está acompanhado com QR Code, tá? Esse QR Code ele pode ser acessado e ele dá, né, a liberação para visualização dessas figuras de mapa de danos em que podem ser ampliadas e ter uma melhor visualização desse detalhamento dessas patologias, dessas manifestações patológicas que foram indicadas. Partindo, né, para o cálculo, né, do fator de danos para regiões corrigido foram calculados, né, para todas as regiões presentes em todas as 4 fachadas e eles foram agrupados, né, por patologia. Aquela região em que você teve o valor zerado, eles foram excluídos, né, das tabelas. Começamos aqui na tabela 1 com a manifestação de mofo e bolor, em que o maior valor ele foi apresentado aí na fachada sudoeste, né, na sua região de cantos e extremidades. Com relação à manifestação de descascamento de pintura, já foi para a fachada nordeste, mas também na região cantos e extremidades. Passando, né, para manifestação de eflorescência, a gente só teve realmente em uma região, né, porque foi realmente em uma única fachada e muito pontual, na região de aberturas. Vale salientar, inclusive, que nesse trecho em que se apresentou essa manifestação patológica, havia uma quebra no beiral do telhado, né, o que facilita ainda mais, né, a presença de umidade que pode ter feito esse carreamento dos sais para a superfície e posterior carbonatados fizeram a mancha esbranquiçada que caracteriza, né, essa problemática. E por fim, temos a tabela 4 com fissuras, em que o maior valor ele foi apresentado aí na fachada sudeste, na região, né, das aberturas, evidenciando aquilo que foi comentado da falta, né, de contravergas. Assim, né, a gente pode concluir, né, que o estudo dessas manifestações patológicas incidentes em uma edificação, né, com a consideração dos agentes do meio ambiente que podem agredir, é fundamental para a tomada de decisões assertivas, né, técnico e financeiramente, né, quanto às intervenções necessárias, né, que inclusive é fundamental para você não ter a evolução dessas problemáticas. E, nesse sentido, a técnica de mapa de danos ela revela como eficiente ferramenta, né, da documentação das problemáticas identificadas, podendo, inclusive, ser auxiliadora nesse acompanhamento, né, de desenvolvimento de uma manifestação
que na edificação do OC, né, que foi estudada, né, as manifestações patológicas, em sua maioria, elas foram recorrentes, né, ao longo das fachadas, com predominância para mofo, incolor e o descascamento da pintura, em que, reforçado através do cálculo, né, dos fatores das regiões corrigido, foi possível mensurar a degradação dessas fachadas, justamente por ver a incidência dela em valores quantitativamente, o que permitiu, né, identificar essas mais incidentes, né, nas regiões e que podem requerer uma ação prioritária, né? Isso auxilia aí na questão do planejamento, né, das intervenções necessárias, em que no nosso caso se dá, né, na manifestação de mofo e bolor nas regiões canto e extremidades na fachada principal, né, que é a fachada sudoeste. Assim, né, a gente tem que ambos os instrumentos empregados, eles foram eficientes, né, auxiliaram, né, na questão do estudo do estado da edificação, facilitando futuras tomadas de decisões, sejam elas nas questões preventivas e corretivas, que evitem realmente a progressão, né, do dano e a tomada de soluções inadequadas que dependissem recursos, né, que pode promover, inclusive, a preservação, né, do nosso patrimônio, né, esse ligado ao Estado e até mesmo impedir, né, futuras necessidades de novas construções de edifícios, tendo assim a apresentação dos nossos recursos. Como referências, né, aqui estão as três que elas foram apresentadas, né, ao longo da nossa apresentação, sendo essa primeira aí o nosso trabalho, né, de base. E com isso, eu finalizo a apresentação, agradeço demais, né, a oportunidade e fica ao contato para quem quiser debater mais sobre esse tema, seja manifestação patológica, seja cálculo de fator de dano, seja também construção civil. Ficamos aí para o contato e um ótimo evento a todos.